Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, isso mesmo, um sacerdote, chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Ou seja, ele não era uma pessoa qualquer, ele não era um judeu qualquer, ele era um dos sacerdotes, né? E ele era da ordem de Abias, né? E naquele dia, conforme a ordem, né, da sua turma, ele, pelo costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor naquele dia, para oferecer o incenso. Porque naquele tempo, ainda, por mais que aqui está no Novo Testamento, ainda eles estavam vivendo a lei, né? E na lei, o sacerdote, ele entrava na tenda e ali só ele poderia entrar ali dentro do Santo dos Santos para oferecer sacrifício ao Senhor. E a palavra de Deus fala que quando o sacerdote entrava ali dentro para oferecer sacrifício, outra pessoa não podia entrar. Era de costume eles amarrar um sininho nele, porque se ele não tivesse puro, se ele não tivesse do agrado do Senhor, então ele era fulminado ali dentro e as pessoas não poderiam entrar. Então as pessoas tinham que puxar ele se aquele sininho parasse de bater, porque ninguém poderia entrar, porque se entrasse seria fulminado também. E aí, pela ordem ali, tiraram sorte e caiu para ele, pelo costume sacerdotal, coube-lhe entrar no templo do Senhor para oferecer sacrifício, né? E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Ou seja, ele sentiu medo, ele turbou-se, né? Porque o anjo apareceu e se pôs em pé à direita do altar, né? Um anjo do Senhor apareceu. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e se chamará João. Então, aqui a gente vê que era uma coisa que ele e a mulher dele, como eles já eram avançados em idade, era um desejo que eles tinham com certeza desde a mocidade. Eles vinham pedindo ao Senhor um filho, mas sua mulher estéril, ela não podia dar esse filho, né? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento. Então, muitas vezes a gente pede para o Senhor, mas muitas vezes nem a gente acredita no milagre, né? A gente pede por pedir, mas você fala, não, mas não, é impossível isso acontecer, né? A gente vê isso daqui, o anjo falando: tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Que maravilha você ouvir o anjo falar: sua oração foi ouvida, veio para trazer alegria. Sua mulher vai dar à luz um filho, por mais que ela esteja avançada em idade, ela vai dar à luz um filho. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe, ele será cheio do Espírito Santo, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor.
e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então ele disse, olha, o seu filho, desde o ventre, ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai converter muitas pessoas, ele vai preparar o caminho do Senhor, né? Ele vai vir na virtude de Elias, né? Com o mesmo Espírito que estava em Elias, né? O Espírito de Deus que estava em Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ou seja, quando ele ia vir, porque quando Jesus chegar, as pessoas já estão prontos para receber Jesus. Esse era o ministério de João, né? E aí, olha o que disse Zacarias no versículo 18. Disse Zacarias ao anjo, como eu saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Como assim? O anjo do Senhor apareceu, sua oração foi ouvida. Sua oração foi ouvida, você vai ter um filho, esse filho vai ter muita alegria, ele vai preparar o caminho do Senhor, né? Ele vai converter o coração dos filhos, dos rebeldes, a prudência. Eu já estou te falando até o que vai ser. Como assim, como que vai ser? O anjo já estava dizendo para ele. E ele disse, mas como vou saber disso, se vai ser verdade ou não? Porque eu já sou velho, minha mulher é avançada em idade. Meu Deus, como pode a gente pedir algo para Deus e Deus mandar um anjo e a gente dizer, mas é impossível. Mas a palavra de Deus diz que não há nada impossível para Deus, nada. E aqui respondeu o anjo e disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Ou seja, eu presto assistência para Deus, eu estou diante dele todos os dias. E eu vim em nome dele te dar essas novas, essas boas novas, alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas acontecerem. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. E aí o povo que estava esperando a Zacarias maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tiveram alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Meu Deus! Meu Deus! E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Porque naquele tempo era muito triste uma pessoa que não tinha um filho, principalmente um filho homem, né? Mas uma mulher que não tinha filhos é como se fosse uma mulher que não tinha utilidade. É uma mulher que não tinha a honra, ela faltava algo nela, né? E aí, todavia ficarás mudo. O anjo tinha dito, todavia ficarás mudo, né? E não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras. Ficarás mudo. Porque não crestes nas minhas palavras. Meu Deus, como isso é forte, né? Ele não pôde sair dali glorificando ao Senhor pela boa obra que aconteceu, pelas boas novas, pelas boas notícias que aconteceu ali, mas ele saiu dali mudo, sem poder dizer, sem poder contar as maravilhas, as bênçãos que o Senhor realizou na vida dele. E aí a mulher dele, Isabel, por 5 meses, ela ficou em silêncio, né? Dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens.
E aí no 6º mês, esse mesmo anjo, no versículo 26, logo em seguida, diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O mesmo anjo, aquele anjo que assiste diante do Senhor todos os dias, que é enviado para trazer boas novas. Ele apareceu agora para Maria, né? E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Desposada quer dizer que ela estava noiva de José, né? E seu nome era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Gente, que maravilha, né? Imagina você servir o Senhor de todo o seu coração, né? Com toda a sinceridade do seu coração. E aparecer um anjo e dizer para você: o Senhor achou graça em ti. Graça significa um favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas o Senhor derrama graça sobre mim, sobre você todos os dias, né? E ele disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Que bênção poder carregar o Filho de Deus no seu ventre, né? Eu tô pulando porque eu nem li isso, mas já tô emocionada já. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Ela se assustou. Que saudação é essa? E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia, Jesus. E o Senhor dará a ele o trono de Davi, seu pai. Por que o trono de Davi? Porque toda a Bíblia chama Jesus de o filho de Davi, a descendência de Davi, né? É porque o Senhor prometeu para Davi que o reinado dele não teria fim, né? Não teria fim. E Jesus, ele é chamado de descendente de Davi. Porque Davi, ele era segundo o coração de Deus. Davi não era um santo. Davi era um ser humano apaixonado por Jesus. Davi era um ser humano que ele era segundo o coração de Deus, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Ele espera que quando nós cometermos algum pecado, a gente se arrependa, a gente confesse o nosso pecado diante do Senhor. E nosso maior medo seja perder a intimidade com o Senhor, né? Quantas vezes Davi já disse: Senhor, não afaste o teu rosto de mim, né? Não fique tão distante, não fique tão longe, pois eu não posso suportar. Os Salmos é uma carta de amor de Davi para o nosso Senhor. Então Davi aqui fala que a promessa é que Jesus seria da descendência de Davi, né? Era uma promessa. Então, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, né? Porque é comum você perguntar, né? Mas como que vai acontecer? Como que vai ser? Ah, tá, vai ser assim, então? Olha só. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço o homem, não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho. E esse mesmo anjo falou para ela, né?
falou: olha, sua prima Isabel, ela também está grávida, ela concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês daquela que era chamada estéril. Olha só, Maria, o milagre não está acontecendo só com você. Está acontecendo lá com a sua prima também. Né? Com você vai ser por quê? Porque você não tem homem, não tem contato com homem. E ela porque ela é avançada em idade. Né? E porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E o anjo ausentou-se dela. Você consegue perceber a diferença de Maria e de Zacarias? Quando foi dito algo que parecia impossível: como que eu posso engravidar se eu não conheço o homem? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e esse será chamado Filho de Deus. Você não precisará ter relação com ninguém. Esse filho vai ser o Filho de Deus, ele vai descer, o Espírito Santo que vai colocar ele no seu ventre. E para Zacarias, ele falou: olha, vocês já são de certa idade, mas você vai ter um filho, e esse filho vai trazer muita alegria, ele vai preparar o caminho do Senhor, ele vai converter, né, por onde vai se converter muitas pessoas, jovens, né, mas ele disse: mas como que vai ser isso? Eu sou velho, minha mulher é velha, né, somos avançados em idade, é impossível isso acontecer. Depois do anjo já lhe dizer tudo como seria, ele disse: é impossível. E Maria disse: ah é? Vai ser assim? Então cumpra-se em mim o seu querer. E eu quero te perguntar: como que você tem reagido com os pedidos que o Senhor tem feito? Com aquilo que o Senhor tem requerido de você? O que você diz? Eu não posso? Eu estou trabalhando, eu tenho que trazer o sustento para minha casa? Eu não posso porque eu pertenço a uma igreja que tem um nome muito bom, uma igreja muito conceituada, e o Senhor está me mandando ir para outro lugar fazer outra coisa. Eu não posso porque o cargo que eu tenho aqui, a vida inteira eu louvo, mas o Senhor está me chamando para pregar. Eu não posso porque hoje eu ocupo o lugar do louvor e é impossível o Senhor me usar na palavra. Eu não posso porque os meus filhos já se perderam e é impossível que eles aceitem ao Senhor. Eu não posso porque eu tenho que ficar aqui cuidando dos meus filhos para que eles aceitem, porque se eu sair para ganhar almas lá fora, quem vai cuidar dos meus filhos? E do meu marido? E o Senhor está te dizendo: sou eu que vou cuidar de tudo. Apenas aceite aquilo que eu estou requerendo de ti. Né? E aqui, no versículo 39, diz assim, logo em seguida desse que eu li: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. Maria, quando ela soube do plano do Senhor, né, que Maria estava grávida, né, que para o Senhor não era nada impossível, que o mesmo que ele entregou para ele, entregou para ela, entregou para Isabel, né, que era algo especial, porque senão não precisaria o anjo ter vindo aqui, ter ido lá. Então ela procurou alguém muito mais velha do que ela, muito mais vivida do que ela. Maria era só uma menina. Alguns dizem que Maria tinha cerca de 16 anos. E Isabel já era avançada em idade. Após isso, qual foi a primeira coisa que Maria fez? Ela foi até a casa de Isabel. Ela foi procurar conselho. Ela foi procurar alguém que tinha mais experiência de vida do que ela. Muitas vezes ela podia ter pensado assim: quem sou eu? Eu nem estou tão preparada assim, eu nem sou tão conhecedora assim, eu não sou tão sábia, tão vivida, então eu vou procurar alguém que parece que sabe mais do que eu para me orientar o que eu devo fazer. Buscar uma boa companhia, buscar alguém para andar juntas. Buscar, porque o cordão de duas dobras, ele é muito mais difícil de se arrebentar.
né? E a própria psicologia, ela fala que você é a soma das 5 pessoas que estão ao seu redor, né? Então Maria pensou assim: eu tenho que estar cercada de pessoas que têm o mesmo propósito do que eu. Eu tenho que estar do lado de pessoas que estão vivendo o propósito do Senhor, de pessoas que estão gerando aquilo que o Senhor está por vir, está por enviar sobre a terra. Porque o Senhor, Ele está a fim de usar a mim, a você, e Ele está procurando pessoas que estão com o coração pronto para viver, para compartilhar aquilo que o Senhor quer enviar sobre a terra. E disse que e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E clamou em grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Que coisa linda, gente! Quando Isabel ouviu a voz da saudação da Maria, a voz de Maria, a criança saltou no ventre dela, e na mesma hora Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Porque o anjo já tinha dito para Zacarias que o seu filho João, desde o ventre da sua mãe, que ele seria batizado com o Espírito Santo. Então a presença de Maria ali, grávida de Jesus, ou foi onde teve o primeiro batismo com o Espírito Santo. A criança já saltou no ventre de Isabel, e Isabel na mesma hora foi cheia do Espírito. E pelo Espírito ela glorificou em grande voz. Pelo Espírito ela clamou em grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres. Bendita, bem falada, abençoada és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E Jesus recebeu sua primeira adoração ali naquele lugar. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Percebe que o anjo, ele não tinha dito nada disso para Isabel, que Maria ia conceber, que seria Maria que estaria gerando o Filho de Deus. Mas pelo Espírito ela confessa que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Maria estava grávida de Jesus. Então é somente pelo Espírito que nós adoramos Jesus. É somente pelo Espírito Santo de Deus que nós adoramos a Jesus. O Espírito da promessa que nos leva a adorar a Cristo. Talvez você pode dizer: eu não sei como ora, eu não sei como adora, eu não sei como prega, eu não sei como agir. Simplesmente se permita ser cheia do Espírito Santo de Deus. Se permita ser cheia do Espírito Santo de Deus, porque é através dele. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus, ele transforma a nossa adoração, a nossa oração, e leva ao Pai com cheiro agradável, chega ao Pai com cheiro agradável, com gemidos inexprimíveis. Ele ora por nós, ele transforma a nossa oração, ele transforma a nossa adoração. Quando você não sabe orar, você começa a ler ali o livro de Salmos, você vê como Davi, que é segundo o coração de Deus, orava e adorava, e você vê o Espírito Santo de Deus te fazendo lembrar como adora o Senhor, como ora ao Senhor, né? Segundo a vontade do Senhor. De onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu. Bem-aventurada a que creu. Pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Glória a Deus. E aqui ela está dizendo pelo Espírito Santo que Maria é bem-aventurada porque ela creu nas promessas do Senhor para a vida dela.
Ela creu nas promessas do Senhor para a vida dela. Cumpra em mim, Senhor, o teu querer. Cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Né? Talvez você se encontre aí triste, abatido, sem saber o que fazer. Talvez você diz assim: o Senhor me prometeu coisas lá atrás, o Senhor me prometeu, mas eu não acreditei, eu não fiz por onde aquilo se cumprir na minha vida. Eu quero dizer para você que ainda que o Senhor tenha te calado por um tempo pela sua falta de fé, ainda que você se tornou mudo e você se encontra agora abatido, em silêncio, achando que não tem mais jeito, achando que você não vai conseguir nem falar, né? Mas assim aconteceu com Zacarias, né? Quando o seu filho nasceu, né? Deixa eu ver onde vai estar. Aí tem o Cântico de Maria, né? Que é a coisa mais linda, né? Cântico de Maria. Disse então Maria: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, e poderoso e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depois dos tronos os poderosos, e ele elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Como falou a nossos pais para com Abraão, a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Ou seja, Maria, ela não foi apenas visitar Isabel. Maria, ela não foi apenas ir ali e dizer: ó, Maria, você tá grávida? Eu também tô aqui, ó. Você não podia ter filhos na sua velhice, eu também não podia, porque eu não sou casada, não tenho costume, né? Eu nunca me deitei com homem algum, mas ó, você tá, eu também tô. Não. Ela foi ali para aprender com aquela mulher. Ela foi ali para que as duas pudessem compartilhar do Espírito Santo uma com a outra. Ela foi ali para que as duas pudessem glorificar ao Senhor, cheias do Espírito Santo. Que coisa mais gostosa, que coisa mais linda que é quando você encontra alguém que está tão cheio quanto você, que é tão apaixonado por Jesus como você. E muitas vezes a gente se encontra com pessoas do nosso lado que amam a Cristo como nós, mas nós não tomamos a iniciativa de dizer: vamos orar juntos, vamos jejuar juntos, vamos consagrar, vamos fazer visitas, vamos compartilhar, vamos passar uma tarde falando só do amor de Jesus. Como é gostoso passar uma tarde falando só do amor de Cristo. Como é gostoso conviver num ambiente onde o nome do Senhor é glorificado, né? Esses dias minha família não é convertida, meu esposo não é convertido ainda. E aí alugaram uma chácara, eu tive que ir, falei, tem que ser sábia, né? E quando chegou ali, eu senti uma tristeza, eu vi aquele campo, eu falei, podia tanto estar aqui pessoas que adoram ao Senhor. Ou que essas mesmas pessoas que estão aqui, com certeza, eu gostaria que todas estivessem adorando o Senhor. E a gente sentar naquele gramado ali e falar do Senhor, e orar e glorificar o nome dEle, e cantar louvores e fazer vigília. Meu coração ardeu naquele dia. Naquela noite eu tive um sonho, a gente ia descendo, andando assim, e eu começava a louvar um hino e uma pessoa começava a cantar, depois a outra, e virou um coral lindo, lindo. Então que gostoso que é encontrar pessoas que amam ao Senhor como a gente, que querem falar, quer contribuir, quer compartilhar das suas experiências com Cristo. E foi isso que Maria foi fazer ali, né? E ela ficou ali 3 meses.
E depois ela voltou para sua casa. E aí completou-se para Isabel o tempo de dar luz. E ela teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias. Chamava o menino pelo nome de Zacarias, que é o nome do seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém seu nome será João. E disseram-lhe: mas ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como que lhe chamassem. E pedindo uma tabuinha, ele escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e todas as montanhas da Judéia foram divulgadas por todas essas coisas. E todos os que a ouviam as conversavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, aqui, a palavra do Senhor fala que quando esse menino nasceu, as pessoas já passaram a chamar ele pelo óbvio, né? Quantas vezes acontece isso, né? O pai é médico, o filho tem que ser médico. O pai é pastor, o filho tem que ser pastor. O pai tem esse nome, eles querem dar o mesmo nome para o filho. Mas a gente tem que ver que o chamado do Senhor para cada um de nós é diferente. Talvez o pai é pastor, o filho quer ser levita. O filho quer ser evangelista, o filho não quer microfone, ele quer orar pelas pessoas e pregar em suas casas e fazer a obra diferente, né? E ali eles perguntaram à mãe, e a mãe disse: não, o nome dele é João. Mas por que ninguém da família tem esse nome? E aí foram no pai, falaram: não, o pai vai dar a última palavra. E quando chegou no pai, o pai disse: não, o nome dele é João. E quando se cumpriu aquilo que o anjo disse que ia acontecer, a boca de João se abriu e ele voltou a falar. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Talvez o Senhor lhe entregou algo nas tuas mãos e você duvidou, você não acreditou. E o Senhor lhe fechou a boca. E talvez você está achando que não tem mais jeito para você. Talvez você está achando que o seu tempo com Deus passou, que não tem mais esperança, que não tem mais jeito, que às vezes você chega até a pensar que você pode ter blasfemado contra o Espírito, porque você se sente tão distante do Senhor. Você sente que o seu tempo passou, que Deus tinha algo para você, mas agora acabou, agora não tem mais. Mas eu quero lhe dizer, chegou o tempo do Senhor realizar tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida e que lá atrás você achou que era impossível. Então, neste dia eu quero dizer para você: glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Diga para o Senhor, diga para as trevas, diga para o mundo espiritual, da bondade e da maldade também: eis-me aqui para fazer a vontade do meu Pai. Cumpra em mim o seu querer, Senhor. Eu posso ter negado, eu posso ter duvidado, mas agora, neste momento, eu te peço: cumpra em mim todo o seu propósito, tudo aquilo que o Senhor desenhou para eu viver, todos os trilhos que o Senhor trilhou para eu andar, e que eu, por dúvida, por medo, por insegurança, por timidez, eu saí fora dos trilhos que o Senhor trilhou para mim. Me traga de volta. Me traga de volta para os trilhos do Senhor. Me coloca de volta no seu plano, que desde a fundação do mundo, desde antes de tudo, desde antes do ventre da minha mãe, o Senhor já tinha algo preparado para mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível.
assim como Maria não duvidou, assim como Zacarias duvidou, mas no seu tempo aconteceu e ele deu glória ao Senhor e se cumpriu na vida dele. Seja na minha também, se cumpra o teu querer em mim. Perdoa-me, Senhor, por as vezes que eu podia ter te glorificado, não glorifiquei. Podia ter orado, podia ter passado tempo com o Senhor e não passei. Podia ter me assentado com a tua serva, com o teu servo, para glorificar o teu nome. E eu preferi estar nas redes sociais, eu preferi estar assistindo um Netflix, eu preferi estar fazendo coisa boba a estar na tua presença. Cumpra em mim, Senhor. Me perdoa e cumpra em mim o seu querer. Amém? Era isso que eu queria deixar para você nesta tarde. Que Deus abençoe a cada um.